o melhor é parares com isso, porque ninguém nasce ensinado. Toda a gente nasce com predisposição a alguma coisa. Nós temos mais naturalidade em algumas áreas, em certas áreas. Há pessoas que têm o dom de saber tocar piano mais facilmente, mas isso não implica que tu possas também aprender a tocar. Porque hoje há várias pessoas que nos incentivam a nós trabalharmos o nosso autoconhecimento, o nosso desenvolvimento pessoal. Podemos também trabalhar já de base aquilo que nós somos predispostos a. Por exemplo, eu gosto muito de estudar coisas sobre mentalidade, sobre poder pessoal, sobre autoconhecimento. E por que não eu já trabalhar isso que está em mim como base, já é algo que eu tenho energia para dar e trabalhar nessa mesma energia. Mas não quer dizer que eu não possa aprender a tocar viola, a trabalhar noutros sítios, a dar o meu melhor. E estas frases que vocês passam a vida constantemente a dizer a vocês mesmas, de que eu não consigo, eu não sou capaz, nunca vou conseguir, quando eu faço alguma coisa sai sempre a asneira, não vale a pena, vou desistir, vocês não estão a dar o espaço para poder aprender. Vocês estão a pegar numa coisa que não estão tão predispostos, talvez, e que têm que começar de base, do fundo. Quantas vezes vocês já viram crianças que tu olhas para elas e elas têm um dote qualquer desde pequenas? Elas já têm essa predisposição para fazer algo diferente. E por que não então trabalhar nesse algo diferente? Por isso é que é interessante tu trabalhares em ti, o teu autoconhecimento, e perceber que tipo de habilidade tu tens queda. Tenho mais queda para isto, mais para aquilo, menos para isto. E aqui entra também a regra que ainda ontem estive a ouvir um vídeo sobre isso, que é o Big Five, que fala das 5 personalidades e que vocês podem até pesquisar no YouTube, talvez um dia façam um vídeo sobre isso. Mas o Big Five são 5 estilos de personalidade, mas não é uma personalidade, um tique, uma mania, uma tendência que vai modelar a nossa vivência, que vai definir o nosso trajeto e vai limitar o nosso percurso e o nosso conhecimento. Nós podemos sim ser aptos a muitas outras coisas. Não quer dizer que nós só tenhamos que estudar aquilo que nós somos competentes ou que já temos habilidade para. Olha, eu tenho jeito para dar uns toques na bola, então vou só estudar futebol. Não, vocês podem ser até treinadores de futebol. Por exemplo, eu considero uma pessoa extrovertida, mas eu quando peguei numa câmara, eu não tinha habilidade nenhuma em falar para a câmara, ainda hoje não tenho, porque eu tenho vários cortes, vocês é que não veem. Ou seja, tudo é aprendível quando há uma base, uma abertura para errar, saber que estamos a errar, corrigir e aprender e não desistir, continuar a fazer, porque vai chegar um dia onde vai ser fácil para nós. Nós quando começámos a caminhar, em média nós caímos 2000 vezes. Imaginem nós errarmos alguma coisa 1999 vezes. Quantas vezes que nós caímos antes de começar a andar? Nós é que não nos recordamos. Mas o nosso corpo sabe, o nosso corpo tem uma sabedoria interna, gente. Não só a nossa farmácia interna, mas também a nossa inteligência interna. Então, quanto mais nós cultivamos isso, quanto mais nós saciamos essa sede de querer aprender alguma coisa, mais nós hidratamos aquilo que está desidratado, mais nós nos reconstruímos e não nos podemos limitar. Se nós gostarmos, claro, não vamos estar a fazer uma coisa só porque sim, mas se é algo que nós queremos muito, então por que continuar a dizer ao nosso cérebro que nós não somos capazes? A dar ao nosso corpo o comando de que nós não somos capazes? Nós temos que parar de nos sabotar, parar de dizer essas palavrinhas toscas. Isso limita-nos constantemente. Os de fora já dizem coisas que não nos ajudam. Se nós também continuarmos a dizer coisas que não nos ajudam, não vamos sair do sítio. Esta vida é um aprendizado, esta vida é uma experiência. Como eu costumo dizer aqui no meu canal, aliás, se tu gostas deste tipo de conteúdo, podes-me acompanhar aqui no meu canal. E continuando aquilo que eu estava a dizer, tudo então é aprendível. Quando eu falo que o nosso corpo tem uma sabedoria interna, é o corpo desligado da mente. Mas é a mente que comanda o corpo. Só que com o tempo o corpo começa tão acostumado a ser mandado pela mente, tal, que com o passar dos anos, em média, segundo os estudos que eu já vi, por volta dos 30, 35 anos, o nosso corpo começa a ser a própria mente. Às vezes a mente já quer mudar, já temos consciência só que o nosso corpo está em piloto automático, ele tende a fazer as mesmas coisas em modo repetitivo e nós temos que ter essa consciência que chama a mente e a mente começa a comandar o corpo. E é assim que tudo isto trabalha, mente, corpo, espírito ou o que vocês queiram chamar. Porque nós somos feitos de matéria que se vê e de antimatéria que não se vê, mas é ela que comanda. Agora, porquê é que muita gente desiste e não acredita em si?
Porque está sempre a saltar de coisa em coisa, não dá o tempo de crescimento. Para nas 500 quedas, se formos a falar do caso da criança antes de aprender a andar. Então não desenvolve essa habilidade, está sempre a passar de habilidade em habilidade e não constrói. E então o que é que isso constrói dentro de nós? Tu não consegues, tu não és capaz, já tentaste aquilo, não conseguiste, então não vai ser isto que vai mudar o disco. Ok? Tu vais continuar a rodar nos mesmos padrões que não consegues. E quando nós começamos a trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal, nós temos que trabalhar o nosso corpo com a consciência. Mas nunca te esqueças que, à parte a personalidade, à parte as tendências, à parte aquilo que tu queres e não tens queda para, há toda uma sabedoria espiritual que não se vê. Espiritual longe do misticismo, ok? Não estou a falar aqui em religiões. Mas há toda uma parte que não se vê. Energia, tudo é movido à energia, ok? Ai, eu acredito nas energias. Eu não. Ai, não. Gente, tu ligas para o Japão e do outro lado, sem fios, o telefone toca. Eu não sei onde é que passou, em que tipo de matéria que tu dizes que tem que ter, não é? Porque se não existe energia, então tem que ter alguma coisa material. Em que tipo de material a voz passa para chegar ao outro lado? Então parem com essas coisas de eu não acredito nas energias. Ai não, eu sou muito matéria, muito física, muito ciência. Eu acho que nós devemos começar a abrir mais a nossa consciência e perceber que é impossível nós nos limitarmos apenas à matéria. Então há muito mais daquilo que não se vê do que aquilo que se vê. E onde é que está a informação? Onde é que está a informação que, por exemplo, mexe o nosso corpo? Que comanda o nosso cérebro a libertar certos químicos para circular no sangue? É essa informação que não se vê. Não se vê, são estímulos elétricos. Ok, gente? Então vamos ter mais consciência sobre isto. Vocês são capazes. Não desisto. Eu não desisto. Mas vocês também não desistam. Não saltem de galhos em galhos. Caprichem no vosso autoconhecimento. Façam de tudo para não abandonar aquelas paixões, porque são elas que nos movem. É isto que vale a pena. Nós vamos chegar ao fim dos nossos dias, no último dia, e vamos nos ter arrependido de coisas que nós tínhamos paixão em fazer e não fizemos. Queríamos fazer e deixámos para trás. Limitámos-nos, nós mesmos. Então, espero que tenham gostado deste vídeo. Um beijinho a todos e até ao próximo.